O mundo moderno não perdoa homens sem direção. Ele exige performance, mas não ensina propósito. Pede força, mas ridiculariza firmeza. Valoriza a aparência, mas despreza profundidade. E nesse jogo sutil de distrações, a essência do homem se dissolve. Ele corre, mas não sabe para onde. Trabalha, mas não sabe por quê. Ama, mas não entende a quem está servindo. Reage a tudo. Às críticas, às opiniões, às notícias, mas quase nunca age por convicção. Os estoicos chamavam isso de servidão emocional. E o pior tipo de servidão é aquela que se disfarça de liberdade. Você acredita que está escolhendo quando na verdade está apenas reagindo ao que o mundo coloca diante de você. É nesse ponto que nasce o homem estoico, quando ele decide não ser mais conduzido pelas paixões, mas pelas próprias leis internas. Não é uma jornada de aplausos, é uma jornada de endurecimento. Ser estoico não é ser frio por natureza, é ser quente por dentro, mas inabalável por fora. É aprender a dominar o fogo, em vez de ser consumido por ele. É entender que o caos não é o inimigo, é o campo de treino da alma. E por isso toda a transformação começa com a primeira lei, a lei do norte inabalável. Um homem sem direção é uma sombra em busca de forma. Ele muda de rota ao primeiro obstáculo, muda de opinião à primeira discordância, muda de valor ao primeiro olhar reprovador. Mas o homem estoico escolhe uma direção e se mantém nela mesmo quando ninguém o entende. Porque ele sabe que a direção é mais importante que a velocidade. Um tolo corre muito, mas nunca chega. Um sábio anda pouco, mas sempre avança. O homem com propósito acorda com uma pergunta gravada no peito. O que o meu dever exige de mim hoje? E essa pergunta é a bússola que o mantém firme quando o mundo tenta distraí-lo. O propósito verdadeiro não nasce do desejo de vencer, mas da necessidade de se tornar. Marco Aurélio dizia que a qualidade da vida depende da qualidade dos pensamentos, e pensamentos só são claros quando o destino é claro. Ter um norte é saber o que não merece seu tempo. É saber o que precisa morrer para que você possa viver de verdade. O homem moderno gasta energia tentando agradar, tentando parecer gentil, tentando ser aceito. Mas o homem estoico entende que agradar a todos é se trair. Ele aprende a dizer não. Não à mediocridade, não à distração, não àquilo que o faz pequeno. Ele sabe que o preço do foco é a solidão, mas aceita pagar porque prefere caminhar sozinho com clareza do que acompanhado pela confusão dos outros. O norte é o mapa que ninguém pode te tirar. Mesmo que tirem o emprego, o status, o dinheiro, se o propósito continua vivo, tudo pode ser reconstruído. E o mais impressionante é que o homem com propósito não precisa gritar sobre ele. Sua simples presença denuncia que há algo maior o guiando. Ele não busca aplausos, busca coerência. E a coerência é o tipo mais silencioso de poder. Ter um norte é ter um porquê tão forte que nenhum como se é capaz de te derrubar. Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E o desperdício nasce de não saber o que se quer. Quem não sabe o que busca, desperdiça tempo, energia, emoções e, aos poucos, perde a própria dignidade. Por isso, a primeira lei é a âncora. Tenha um norte inabalável. E quando ele estiver claro, o resto do mundo se organizará ao redor dele. Mas um propósito sem autocontrole é fogo desgovernado. É o tipo de força que destrói quem tenta usá-la. Por isso, o homem precisa da segunda lei, a que dá forma ao poder interior, a frieza. A frieza não é a ausência de emoção, é domínio sobre ela. É a capacidade de sentir profundamente sem se render ao sentimento. É observar a tempestade sem ser arrastado pelo vento. É o controle da temperatura interna quando o mundo inteiro está em chamas. Vivemos em tempos em que o impulso é celebrado como autenticidade. As pessoas se orgulham de falar tudo o que pensam, de reagir sem pensar, de gritar o que sentem. Mas o estoico sabe que o grito é a prova da fraqueza. Quem precisa gritar para ser ouvido já perdeu o poder antes de falar. A frieza
é a elegância do guerreiro. É a firmeza do homem que pensa 3 vezes antes de agir. É a serenidade de quem aprendeu que toda provocação é uma armadilha e que cada reação desnecessária é uma entrega de poder. Maquiavel dizia que o homem prudente deve seguir os tempos, não as paixões. E essa é a essência da frieza. Saber que há momentos em que o silêncio é a estratégia mais letal. O homem frio é o mesmo no fracasso e na vitória. Ele não se exalta quando vence, nem se desespera quando perde. Ele observa, calcula, entende o cenário e volta a agir no momento certo. A frieza é o escudo invisível que protege o homem do colapso emocional. É o que impede que insultos se transformem em feridas e que elogios se tornem armadilhas. Porque o elogio pode ser tão perigoso quanto a ofensa. Ambos testam seu centro. Se você se perde com o ódio ou com o amor, ainda é escravo da opinião dos outros. Sêneca dizia: a maior força está em não se deixar perturbar. Isso é frieza, não é insensibilidade, é lucidez. O homem frio não é de pedra, é de aço temperado. Ele sente tudo, mas escolhe o que o domina. E essa escolha o torna impenetrável. Quando alguém tenta provocá-lo, encontra um muro. Quando tenta manipulá-lo, encontra um espelho. Quando tenta ofendê-lo, encontra o vazio. E o vazio devolve o golpe com silêncio. O homem frio aprendeu que reagir é ceder, e que o silêncio é a arma dos que já venceram por dentro. A frieza é o estado em que o mundo pode queimar, e ainda assim, você continua inteiro. Não porque não sente, mas porque aprendeu a transformar sentimento em força. Ela te torna imprevisível, e a imprevisibilidade é o maior poder que um homem pode ter. Ninguém controla o que não entende. Ninguém manipula o que não reage. O homem frio domina o fogo. E quando domina o fogo passa a trabalhar para ele. Essa é a essência da segunda lei. Seja frio quando todos estiverem em chamas. Porque o homem que mantém o eixo no meio do incêndio é o único capaz de reconstruir o que o fogo destruiu. E é aqui que o caminho começa a mudar de forma. Depois que o homem descobre seu norte e domina o próprio fogo, ele precisa aprender a usar o silêncio e a presença como armas invisíveis. É isso que vem a seguir, nas próximas leis. A arte de falar pouco, observar muito e conquistar respeito sem precisar pedir. Depois que o homem encontra o seu norte e aprende a manter-se frio diante das chamas do mundo, chega o momento de refinar o poder mais sutil que ele possui: o silêncio. O silêncio é a linguagem dos homens que se conhecem. Ele é a moldura invisível da força. Os fracos falam para preencher o vazio. Os sábios falam quando o silêncio já disse o suficiente. O homem moderno perdeu essa arte. Ele tenta explicar tudo, justificar tudo, provar tudo. Vive ansioso para ser compreendido, para não ser mal interpretado, para não parecer frio. Mas o homem estoico entende que o silêncio é mais eloquente do que 1000 palavras. A terceira lei da masculinidade estoica é a arte de calar. A lei do silêncio estratégico. O homem fraco acredita que precisa ser ouvido para existir. O homem forte sabe que o simples fato de estar presente já é uma afirmação. Maquiavel dizia que o príncipe prudente deve conservar em si algo de mistério. O mistério é a couraça da autoridade. Quanto mais você revela, menos valor tem o que sobra. O silêncio cria densidade. Ele desperta curiosidade, respeito e até temor. É no silêncio que o homem observa o jogo enquanto os outros se desgastam jogando. É no silêncio que ele entende a intenção escondida atrás das palavras. É no silêncio que ele constrói domínio sobre o ambiente, porque o silêncio é o espaço entre o impulso e a sabedoria. Sêneca escrevia: a palavra é do homem, o silêncio é de Deus. E isso quer dizer que o silêncio é o território do controle. Falar é fácil. Esperar é poder. Cada vez que você cala quando o mundo espera uma reação, você quebra a expectativa alheia e se torna imprevisível. O homem que fala demais se entrega.
O homem que observa em silêncio recolhe informações, mede forças, identifica o que deve ser dito e o que deve ser deixado morrer no ar. O silêncio é a parede invisível que separa quem age de quem reage. Quando você aprende a calar, aprende também a ver. E quando enxerga sem falar, começa a dominar o cenário. A fala excessiva é o ruído dos inseguros. O silêncio é a presença dos que não precisam provar nada. É no silêncio que o homem amadurece, que o orgulho se dissolve e a visão se afia. A cada palavra não dita, o homem economiza energia. E essa energia se transforma em magnetismo. O verdadeiro líder não fala para ser ouvido. Ele fala quando sabe que será escutado. Por isso o silêncio é o laboratório do poder. É nele que o homem prepara suas ações. É nele que o guerreiro descansa antes da batalha. O homem estoico não se apressa em responder. Ele entende que o tempo é aliado da razão. Quem fala cedo, fala errado. Quem observa primeiro, acerta de forma letal. O silêncio é o templo da mente forte. É nele que as decisões certas nascem. E quando o silêncio se torna natural, o homem começa a irradiar uma presença que não precisa de palavras. Isso nos leva à quarta lei, a que transforma o silêncio em autoridade. A lei da presença. O homem estoico não precisa gritar para ser notado. Ele não precisa se impor para ser respeitado. Sua presença fala antes de sua voz. Quando ele entra, o ambiente muda. Não por medo, mas por reconhecimento. Reconhecimento de algo sólido, sereno, intocável. A presença é o reflexo externo do domínio interno. Um homem desorganizado por dentro transmite inquietação. Um homem centrado transmite poder sem dizer uma única palavra. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando você se alinha com a natureza do que é. O homem que se alinha consigo mesmo se torna uma força calma. E nada é mais imponente do que a calma num mundo apressado. A presença nasce da harmonia entre postura, olhar e silêncio. O olhar de quem não precisa convencer, o corpo de quem não teme ser observado, o silêncio de quem sabe o próprio valor. A presença é o oposto da pressa. Quem vive correndo transmite falta. Falta de controle, falta de propósito, falta de centro. O homem estoico se move devagar porque tem clareza. Ele não corre atrás, atrai. Ele não se explica, apenas está. E estar já é suficiente. A presença é o poder invisível que antecede qualquer palavra. As pessoas sentem antes de entender. Por isso, o homem com presença fala menos, mas o pouco que fala pesa. Cada palavra parece medida, cada gesto parece intencional. Ele não fala rápido, não ri alto, não se justifica. Sua energia é controlada, sua expressão é estável, sua voz é calma. E a calma é o som do poder. A presença é uma consequência da mente estável. Não se finge presença. Ela é percebida pelo modo como o homem lida com o espaço e com o tempo. Quando ele caminha, há propósito. Quando ele escuta, há foco. Quando ele fala, há precisão. A presença é o oposto da necessidade. O homem que precisa de atenção é vazio. O homem que está inteiro em si mesmo se torna magnético. Ele não tenta chamar os olhos. Os olhos o procuram naturalmente. A presença é também a arte de estar sem medo do próprio silêncio. É o domínio sobre o desconforto de não precisar encher o ar com palavras. A maioria das pessoas se perde tentando parecer interessante, enquanto o estoico permanece sendo interessante justamente por não tentar. A presença é o resultado do autodomínio, e o autodomínio é o fruto da disciplina. O corpo firme, o olhar calmo, o andar tranquilo, o tom de voz controlado, todos são sinais de quem governa o próprio território interno. O homem que tem presença não é agressivo, mas é impossível de ser ignorado. Ele é discreto, mas percebido. Simples, mas respeitado. Reservado, mas lembrado. O poder silencioso é o mais perigoso porque não se pode atacar o que não se mostra. A presença é a versão viva da frieza. É a frieza em movimento.
O homem que aprendeu a ser frio agora aprende a ser sentido. E é isso que o torna soberano. O silêncio te ensina a ouvir o mundo. A presença te ensina a dominá-lo sem precisar tocá-lo. E juntos, silêncio e presença, constroem o tipo de respeito que não se pede, se impõe. A voz do homem estoico é calma, porque sua mente não grita. Seu olhar é firme porque ele não tem nada a provar. E o espaço ao redor dele se organiza, porque o caos reconhece quem sabe o próprio lugar. A presença é o ápice da serenidade viril. O estado em que o homem não precisa de explicações nem defesas, porque o próprio modo de existir já é argumento suficiente. O silêncio o protege, a presença o consagra. E quando esses dois pilares se unem, o homem deixa de ser alguém que busca controle e se torna aquele em torno de quem o controle se estabelece. Mas toda presença verdadeira nasce de um exercício constante, a vigilância. Porque o silêncio e a calma só se mantêm quando a mente vigia seus próprios pensamentos. No próximo passo dessa jornada, o homem vai descobrir as leis da vigilância interna e da força mental. É nelas que o autocontrole se transforma em sabedoria e a frieza se transforma em clareza. Depois que o homem aprende o poder do silêncio e a força da presença, ele precisa voltar-se para dentro e compreender o campo onde a verdadeira batalha acontece. A mente. É nela que todas as guerras são vencidas ou perdidas. Um homem pode conquistar territórios, riquezas, fama, mas se for escravo da própria mente, continuará sendo um servo. Por isso, a quinta lei da masculinidade estoica é a lei da mente de ferro. A mente é o primeiro império que o homem precisa governar. Ela é o campo de batalha onde o inimigo mais perigoso, ele mesmo, se esconde. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." Mas o homem moderno esqueceu disso. Ele tenta controlar tudo o que está fora e negligencia o que está dentro. Quer dominar pessoas, situações, resultados, mas é derrotado todos os dias por pensamentos que o enfraquecem. Um insulto é suficiente para tirá-lo do eixo. Um fracasso é suficiente para fazê-lo desistir. Um elogio é suficiente para corromper sua disciplina. A mente de ferro é forjada no atrito entre o desejo e o dever. O desejo busca o prazer. O dever busca o propósito. E o estoico escolhe o propósito, mesmo quando o prazer o chama pelo nome. A mente de ferro não se distrai com recompensas fáceis. Ela entende que o verdadeiro prêmio está em manter o controle. O homem com mente de ferro observa seus próprios pensamentos como um general observa o campo. Ele não acredita em tudo que sente, não confia em tudo que pensa. Ele filtra, pesa, analisa. A mente é como uma cidade. Se você deixa os portões abertos, o inimigo entra disfarçado de visitante. O estoico mantém sentinelas em cada porta da consciência. Ele questiona tudo que tenta tomar o seu foco. Isso me fortalece ou me enfraquece? Essa simples pergunta é a muralha que separa os disciplinados dos impulsivos. Maquiavel dizia que a segurança do príncipe começa pela firmeza da mente. O mesmo vale para o homem comum. Quando a mente é firme, nenhum caos externo é capaz de abalá-lo. O homem que controla o que pensa pode perder tudo e ainda permanecer soberano. O que o destrói não é o problema. É o diálogo interno que ele tem sobre o problema. A mente de ferro não busca eliminar emoções, mas treiná-las. O medo se torna cautela. A raiva se torna energia. A dor se torna instrução. O homem que entende isso nunca mais é vítima do que sente. Ele se torna ferreiro de si mesmo. E o fogo que antes o consumia, agora o tempera. Mas a mente de ferro não é conquistada uma vez. É mantida todos os dias pela sexta lei, a vigilância interna. A mente é traiçoeira. Mesmo forte, ela tenta escapar. Mesmo treinada, ela busca atalhos. Por isso, o homem estoico vive em estado de observação constante. Ele vigia os pensamentos como um guardião, vigia as muralhas. O descuido de 1 minuto é o suficiente para o inimigo entrar.
Sêneca dizia: o homem que não vigia a si mesmo é o primeiro a cair nas armadilhas que ele mesmo criou. A vigilância interna é a consciência desperta. É perceber o momento exato em que a mente tenta te sabotar. Quando você promete mudar e uma voz sussurra: talvez amanhã. Quando você decide manter a calma e o sangue ferve. Quando você está em paz e surge o impulso de se justificar. É nesses instantes que o homem se perde ou se encontra. O estoico percebe o pensamento antes que ele vire ação. Ele reconhece o início da fraqueza e a interrompe no nascedouro. Essa é a arte da vigilância. Parar a tempestade antes que ela vire dilúvio. O homem que se observa com constância raramente é pego de surpresa. Ele sabe quando está prestes a cair e por isso não cai. Ele não confunde emoção com ordem, desejo com comando, impulso com destino. A vigilância interna é a manutenção da mente de ferro. É o treino diário de resistência mental. Porque a disciplina não é um evento, é um estado de consciência. E o homem que vigia sua mente dorme em paz, porque sabe que nada o domina. Maquiavel dizia que o governante que descuida de suas fronteiras está prestes a perder o reino. O mesmo vale para a mente. Cada distração não observada é uma invasão silenciosa. Cada pensamento negativo aceito sem questionar é uma semente de fraqueza. A vigilância é o escudo invisível que impede a decadência da alma. O homem vigilante é aquele que percebe quando está se tornando mole, quando está cedendo demais, quando está se justificando por preguiça. Ele se corrige em silêncio, sem drama, sem autopiedade. A mente de ferro e a vigilância interna caminham juntas. A primeira dá estrutura, a segunda dá resistência. Uma constrói, a outra protege. Juntas, transformam o homem em um bastião. Um homem que pensa com clareza, age com precisão e permanece inteiro mesmo quando o mundo o empurra para o colapso. A vigilância é o que mantém viva a chama da frieza. E é nesse estado que o homem descobre algo ainda mais profundo, que a força não é só controle, mas também limite. Porque até o ferro precisa parar de ser forjado antes de quebrar. A vigilância ensina o equilíbrio entre o esforço e o descanso, entre a dureza e a lucidez. O homem que vigia a mente não se exaure tentando ser forte. Ele simplesmente é. Sua firmeza é natural, sua calma é inabalável, e sua presença, agora, começa a inspirar obediência sem precisar mandar. E é nesse ponto da jornada que surge o próximo aprendizado. Depois que o homem governa a mente e vigia seus pensamentos, ele precisa aprender a dominar o tempo e compreender que cada minuto é uma moeda de poder. É o que vem a seguir, nas próximas leis, onde o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser a arma suprema do homem inabalável. Depois que o homem aprende a vigiar a própria mente, ele precisa compreender o bem mais precioso que possui: o tempo. O tempo é a única moeda que não aceita devolução, e é também a única forma verdadeira de poder. O homem comum o desperdiça como se fosse infinito, acreditando que ainda terá amanhã. O homem estoico o trata como recurso sagrado. É disso que trata a sétima lei, a lei do tempo soberano. O tempo é o juiz invisível de todas as escolhas. É ele quem separa o homem disciplinado do disperso, o construtor do sonhador. A maioria dos homens vive como se fosse imortal, adiando tudo que exige esforço e se afundando em tudo que oferece alívio. Prometem mudar na segunda, recomeçar no mês que vem, se dedicar quando houver tempo. Mas o tempo não espera ninguém. Cada segundo que passa é um grão de areia que escorre, e nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode trazê-lo de volta. Sêneca escreveu: a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. A verdade é brutal. Você não tem falta de tempo. Você tem excesso de dispersão. A mente dispersa transforma horas em poeira. A mente concentrada transforma minutos em império. O homem estoico entende que administrar o tempo
é administrar a própria existência. Ele se torna implacável com o que o faz perder minutos, porque sabe que cada minuto roubado é um fragmento de vida que jamais retornará. Ele não entrega seu tempo a quem não o respeita, não o gasta com quem o suga, não o desperdiça com o que não constrói. Ele vive com a consciência de que todo encontro, toda conversa, todo hábito é uma negociação com a eternidade. O homem que desperdiça o tempo perde o respeito de si mesmo. O que o usa com sabedoria ganha o poder de moldar o destino. Por isso, o estoico vive com agenda mental. Ele sabe quando agir e quando recuar, quando se recolher e quando aparecer. Ele não vive correndo, vive calculando. Cada passo é um investimento. Cada pausa é estratégia. O tempo é o território onde o homem prova se realmente governa a si mesmo. Quem se atrasa é escravo da desordem. Quem procrastina é servo da preguiça. Quem administra cada hora como se fosse o último dia é senhor do próprio império. O tempo é o limite que obriga o homem a escolher. E é nessa escolha que nasce a 8ª lei, a lei da autossuficiência. Quando o homem percebe o valor do tempo, entende que não pode desperdiçá-lo esperando que outros o salvem. A autossuficiência é a maturidade espiritual do estoico. É o estado de quem já não depende de aplausos, de aprovação, de elogios, nem de ajuda constante. O homem autossuficiente não é o que rejeita o mundo, é o que não se ajoelha diante dele. Ele é inteiro em si mesmo. Ele compartilha, mas não precisa. Ama, mas não se submete. Caminha junto, mas não perde o próprio ritmo. A autossuficiência é o antídoto da carência. E a carência é o vício mais disfarçado do homem moderno. Carência por atenção, por reconhecimento, por validação. Mas o estoico entende que cada vez que você precisa de mais, você entrega poder. Quem depende, obedece. Quem é inteiro, decide. Maquiavel dizia que quem depende dos outros dança conforme a música deles. O homem estoico escreve a própria melodia. Ele não busca ser amado, busca ser respeitado. Não busca companhia, busca propósito. E é por isso que ele nunca é solitário, apenas seletivo. A autossuficiência não é isolamento. É força silenciosa. É o estado em que você olha ao redor e percebe que nada externo define o seu valor. Nem elogio o eleva, nem ofensa o diminui. O homem que se basta é o mais livre entre os homens. Ele pode perder tudo e continuar inteiro, porque o que o sustenta está dentro. É esse tipo de força que o mundo teme. Porque não há nada mais perigoso do que um homem que não precisa de nada para continuar. O autossuficiente é o oposto do dependente emocional, do dependente social, do dependente financeiro. Ele busca dominar todas as áreas da vida, até que nenhuma delas tenha poder sobre ele. Ele estuda para não depender de favores, trabalha para não depender de caridade, treina para não depender da fraqueza alheia, medita para não depender do caos externo. Ele sabe que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não precisar de nada para se sentir completo. E é por isso que a autossuficiência é a irmã gêmea da solidão nobre. O homem estoico aprende a estar só sem estar vazio. Ele descobre que o silêncio não é castigo, é fortaleza. Que a ausência de aplausos não é rejeição, é liberdade. Que a solidão, quando aceita, se transforma em claridade. O homem que se basta não teme o abandono, porque não espera ser salvo. E o que não espera ser salvo nunca pode ser destruído. Ele se torna a própria âncora, o próprio refúgio, o próprio templo. E enquanto o mundo mendiga por reconhecimento, ele caminha sereno, porque sabe que quem é inteiro nunca precisa mendigar. A autossuficiência é o ponto onde o homem se transforma em montanha. Ele não corre atrás de nada. Tudo o que é verdadeiro o encontra. Não porque ele se esconde, mas porque o mundo reconhece quando está diante de algo que não precisa de aprovação. A montanha não implora para ser vista. Ela apenas existe. E existir com dignidade é a maior forma de vitória.
É nesse estágio que o homem estoico começa a entender o verdadeiro peso da escolha. Porque o tempo e a autossuficiência o ensinaram a priorizar. Agora ele precisa aprender a escolher com frieza, a decidir o que fica e o que deve ser cortado sem culpa. É o que vem a seguir nas próximas leis: o desapego estratégico e a eliminação silenciosa de tudo que enfraquece a alma. Depois que o homem aprende a dominar o tempo e descobre o poder de ser autossuficiente, ele precisa lidar com uma das tarefas mais difíceis e necessárias da vida estoica: desapegar do que já não o fortalece. O homem moderno confunde apego com lealdade, confunde insistência com amor, confunde presença com necessidade, e por isso se destrói tentando manter vínculos que já o estão corroendo por dentro. A nona lei é a lei do desapego estratégico. O desapego não é frieza afetiva, é clareza espiritual. É a capacidade de reconhecer quando algo cumpriu seu papel e não faz mais parte da sua construção. Tudo que já te fez crescer pode, em outro momento, te impedir de avançar. O homem estoico entende isso e não hesita em partir quando percebe que o ciclo se encerrou. Ele não guarda rancor, não precisa de vingança, não se desespera. Apenas segue. A maioria das pessoas tenta preservar o que está morto por medo de enfrentar o vazio. Mas o vazio é apenas o espaço onde o novo pode nascer. O estoico compreende que cada perda é uma libertação disfarçada. Perder o que te enfraquece é o mesmo que ganhar energia para o que realmente importa. Sêneca dizia que nada nos pertence verdadeiramente, e que o erro humano está em tentar segurar o que é temporário como se fosse eterno. O homem sábio ama profundamente, mas solta com serenidade. Ele entende que o amor verdadeiro não aprisiona, apenas compartilha caminho enquanto há propósito. Quando o propósito acaba, o laço se dissolve naturalmente. O desapego estratégico é a arte de não lutar contra o fim. Maquiavel afirmava que os líderes mais fortes eram aqueles capazes de eliminar o que já não servia ao plano, mesmo que isso doesse. O mesmo vale para o homem. É preciso eliminar com respeito e firmeza tudo que desvia o foco: relações, hábitos, lugares, lembranças. O homem que não sabe partir se torna refém da própria nostalgia. Ele vive preso a versões antigas de si mesmo, tentando reviver o que já não existe. Mas o estoico não tenta reviver, ele renasce. Ele não tenta conservar, ele evolui. Ele não se justifica, apenas caminha. E enquanto caminha, entende que o silêncio é sua melhor ferramenta. Porque o verdadeiro corte não precisa de anúncio, precisa apenas de decisão. A 10ª lei nasce dessa postura. A lei do corte silencioso. O homem forte não corta gritando, corta calado. Ele não explica por que se afastou. Não tenta convencer o outro de que estava certo. Ele apenas sai. E o simples ato de sair ensina mais do que 1000 palavras. O homem fraco se justifica. O homem forte se retira. O homem fraco argumenta. O homem forte encerra. A força está em não desperdiçar energia tentando ser compreendido por quem não tem maturidade para te entender. Sêneca dizia que a sabedoria é silenciosa. Só a fraqueza precisa se explicar. O corte silencioso é o gesto de quem domina o próprio destino. Não há ódio, há lucidez. Não há vingança, há paz. O homem estoico não se afasta para ferir, mas para se preservar. Ele entende que há pessoas que drenam energia, lugares que estagnam, conversas que adoecem, e nenhuma dessas coisas merece o seu tempo, porque o tempo é vida. O corte silencioso é a defesa final da sua paz. O mundo sempre vai tentar te fazer sentir culpa por proteger o que é sagrado. Vai te chamar de frio, insensível, arrogante. Mas quem aprendeu a viver com propósito sabe que proteger a mente é proteger o império. O homem que corta em silêncio ensina ao mundo como quer ser tratado. Ele não ameaça, não discute, apenas muda a direção. E essa mudança é irreversível. A ausência de um homem firme ecoa mais do que o discurso de 1000 homens fracos.
O silêncio após o corte é o rugido dos que não voltam. Maquiavel dizia que quando um problema é inevitável, deve ser resolvido de uma vez, sem hesitação. O mesmo vale para os laços que enfraquecem. Não se corta devagar, não se corta em partes. O homem frio corta de forma limpa. Ele não cria feridas. Ele encerra. E ao encerrar se renova. O corte silencioso é o ritual do renascimento masculino. É quando o homem deixa para trás a culpa de decepcionar os outros e assume a responsabilidade de não mais decepcionar a si mesmo. Porque toda vez que você aceita menos do que merece, você ensina o mundo a te tratar assim. E toda vez que se cala diante do desrespeito, você dá permissão para que o desrespeito continue. O corte é o limite transformado em gesto. É a fronteira que separa o que te fortalece do que te destrói. E o silêncio é o selo dessa decisão. O homem que aprende a cortar em silêncio nunca mais volta a mendigar atenção. Nunca mais implora por reciprocidade. Nunca mais implora por amor. Ele entende que o respeito não se pede, se impõe pela ausência. O silêncio ensina mais do que o discurso. E quando o silêncio é seguido pelo afastamento, o mundo entende que perdeu algo que não volta. O corte silencioso é a coroação da frieza. É a ação que confirma tudo que o homem estoico aprendeu até aqui. Ter norte, ter domínio, ter mente, ter tempo, ter autonomia. É o fechamento do primeiro ciclo e a abertura do segundo, onde o homem passa de quem reage para quem escolhe. É nesse ponto da jornada que o caminho muda de cor. Porque depois que o homem aprende a cortar o que o enfraquece, ele precisa aprender a preservar o que o fortalece. E é disso que tratam as próximas leis. O respeito, a palavra e a disciplina que sustentam a honra. O próximo degrau da masculinidade estoica. Depois que o homem aprende a cortar o que o enfraquece, ele precisa compreender o que deve preservar a qualquer custo. A honra. No mundo moderno, a palavra perdeu valor. Homens prometem o que não cumprem, falam o que não vivem e traem a si mesmos na tentativa de agradar. Mas a honra é o cimento da alma. Sem ela não há força que dure, não há poder que se sustente. A 11ª lei é a lei da palavra inquebrável. A palavra é o contrato invisível entre o que você diz e o que você é. O homem estoico entende que cada vez que fala algo que não cumpre, destrói um tijolo da própria estrutura. Ele sabe que o discurso é inútil quando o comportamento o contradiz. Por isso fala pouco e age muito. O homem moderno vive de promessas, o estoico vive de compromissos. Ele entende que falar é fácil, mas sustentar a palavra é o que separa os grandes dos volúveis. Sêneca dizia que nada é mais vergonhoso do que dizer algo e não cumprir. E Marco Aurélio complementava: seja íntegro, mesmo que ninguém veja. A palavra é o reflexo da mente. Quando ela é instável, as promessas também são. Quando ela é firme, cada frase dita carrega o peso da verdade. O homem de palavra não precisa se defender, porque seu histórico fala por ele. A reputação é construída no silêncio das ações e destruída no ruído das justificativas. A palavra é o aço que molda o respeito. O homem que promete e cumpre torna-se confiável. O homem que promete e falha torna-se descartável. Maquiavel dizia que os líderes eram julgados mais pelos resultados do que pelas intenções, e o mesmo vale para a vida. A palavra é sua assinatura no mundo. E cada vez que você cumpre o que diz, fortalece a imagem invisível que o precede. A palavra é poder, porque cria expectativa, e a expectativa é uma forma de domínio. Quem cumpre o que promete conquista confiança, e quem conquista confiança governa sem precisar de força. O homem de palavra não precisa se impor, basta existir. Sua simples presença já carrega autoridade, porque o mundo sente quando um homem fala com peso. E o peso da palavra é o peso da verdade. O homem estoico não diz o que o outro quer ouvir, diz o que precisa ser dito.
Ele prefere o desconforto da honestidade à conveniência da mentira. Porque sabe que a verdade pode ferir, mas a mentira corrompe. E o homem corrompido de dentro nunca mais se ergue inteiro. A palavra é a honra transformada em som. Por isso, o estoico fala pouco. Cada sílaba é medida, cada frase é pensada, cada promessa é avaliada. Ele não se apressa em prometer, porque entende que cumprir é mais importante do que impressionar. O homem de palavra inspira obediência natural. Seu sim é lei, seu não é limite. E a clareza desses dois é o que define sua força. Quando o homem entende o valor da própria palavra, ele entende também o peso das suas ações. Porque falar e agir são o mesmo ato em dois tempos. A ação é o eco da palavra. E quando o eco é puro, a vida responde em harmonia. Mas para que a palavra tenha poder, ela precisa ser sustentada por algo ainda mais raro: a honra. É ela que dá sentido à verdade. E é dela que nasce a 12ª lei. A lei da honra como fundamento. A honra é o código invisível que guia o homem quando ninguém está olhando. É o senso de integridade que o faz agir corretamente mesmo sem plateia. É a voz interior que diz não, quando tudo fora grita sim. O homem moderno troca a honra por conveniência. Mente para sobreviver, cede para ser aceito, trai o próprio princípio por medo da rejeição. Mas o estoico não negocia seus valores. Ele entende que perder um privilégio é pequeno diante de perder o respeito de si mesmo. Sêneca dizia: não é o que você perde que te empobrece, é o que você aceita para não perder. A honra é a régua que mede o homem, e essa régua é invisível, mas infalível. O homem honrado não precisa dizer que é honrado. Suas atitudes denunciam. Sua presença transmite confiança. Sua postura cala os hipócritas. Ele é o mesmo na riqueza e na miséria, no destaque e na solidão. A honra é o que resta quando tudo é tirado. É o último escudo do espírito. E é por isso que o homem estoico protege sua honra mais do que protege seus bens. Porque os bens podem ser devolvidos, mas a honra perdida não tem resgate. Maquiavel afirmava que os homens preferem perder o pai do que perder o patrimônio. Mas o estoico inverte essa lógica. Prefere morrer a se tornar indigno. A honra é o limite que impede o poder de se transformar em tirania. O homem que se esquece da honra se torna cruel. O homem que a vive se torna justo. A honra é o equilíbrio entre a força e a virtude. É o que faz o guerreiro abaixar a espada diante do inocente e levantá-la sem hesitar diante do injusto. É o que transforma a frieza em sabedoria e a disciplina em caráter. Um homem honrado não precisa de juramentos, sua conduta é o juramento. Não precisa de testemunhas, seu histórico é o testemunho. A honra é o que impede a podridão da alma. E é isso que o diferencia do resto. Porque enquanto o mundo vive trocando princípios por conveniência, o estoico permanece como rocha, firme, mesmo que só. E é essa firmeza que cria legado. Um homem pode deixar heranças, mas só o honrado deixa exemplo. A honra é a memória que continua falando mesmo quando a voz já se calou. O estoico vive para merecer ser lembrado. Não por glória, mas por integridade. E integridade é coerência entre o que se pensa, se fala e se faz. A honra é o fio que costura esses três elementos. Sem ela, o homem se rasga por dentro. Quando a honra se perde, tudo se corrompe. A palavra, o olhar, a confiança. Quando a honra é mantida, mesmo o fracasso se torna digno. A honra é a fortaleza moral. E todo homem precisa de uma fortaleza. Porque fora dela o mundo te compra. Dentro dela o mundo te respeita. A honra é o pacto silencioso entre o homem e o seu próprio espelho. É o olhar que não se desvia, a consciência que não se envergonha, o descanso que só vem quando se sabe que não foi preciso mentir para vencer. E é por isso que a honra e a palavra são irmãs inseparáveis. A palavra cria a ponte, a honra a sustenta. Uma sem a outra desaba. E quando ambas estão firmes,
O homem passa de respeitado a admirado, de admirado a temido, de temido a eterno. Mas todo homem que vive segundo um código descobre cedo ou tarde que nem todos suportam sua integridade. A próxima etapa dessa jornada mostra o preço da retidão, as leis da solidão, da rejeição e da resiliência diante do desprezo. É nelas que o homem aprende a permanecer forte quando o mundo o abandona. Depois que o homem aprende a viver com honra e sustentar o peso da própria palavra, ele inevitavelmente se vê diante de um preço. A retidão cobra a solidão. A coerência atrai o desprezo dos fracos. A firmeza incomoda os instáveis. E é nesse ponto que a jornada estoica se torna mais silenciosa, mais densa, mais verdadeira. A 13ª lei é a lei da solidão nobre. O homem moderno teme a solidão porque ela o obriga a se escutar. Ele preenche o vazio com ruído, corre atrás de distrações, busca companhia não por amor, mas por medo de ficar sozinho com a própria mente. Mas o homem estoico entende que a solidão não é castigo, é forja. É no silêncio dos dias em que ninguém o entende que o caráter se endurece. É quando não há aplausos que a virtude é testada. E é quando o mundo se afasta que o homem finalmente se encontra. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente, não porque despreza os outros, mas porque se basta quando é deixado só. O estoico sabe que a solidão é o preço de quem escolheu pensar com a própria cabeça. E quanto mais lúcido você se torna, mais afastado fica da massa. A multidão precisa de distração. O sábio precisa de silêncio. O homem que tem um propósito precisa de espaço para se ouvir. E o espaço é o que o mundo mais tenta roubar. A solidão é o campo onde o homem conversa com o que há de mais íntimo e mais brutal em si mesmo. É nela que ele descobre o que realmente o move, o que o fere, o que ainda precisa ser lapidado. O fraco foge da solidão. O forte a transforma em templo. O homem que aprende a caminhar só não teme ser deixado. Ele entende que quem pode ficar só está pronto para qualquer companhia, mas quem depende da presença alheia se perde quando o mundo se afasta. A solidão nobre é o momento em que o homem troca a necessidade de companhia pela busca de clareza. Ele percebe que estar sozinho não é falta, é soberania. É o intervalo entre o velho e o novo. O espaço entre o que ele era e o que está se tornando. A solidão o purifica das vozes externas e o reconecta à voz interna. E essa voz é a única digna de obediência. É nessa fase que o homem descobre que a rejeição dos outros é, muitas vezes, o caminho mais direto para o respeito de si mesmo. E é aí que nasce a 14ª lei, a lei do desprezo consciente. O homem que vive segundo princípios firmes será inevitavelmente rejeitado por quem vive de conveniências. Ele será chamado de frio, arrogante, difícil. Mas o que o mundo chama de arrogância é, na verdade, integridade que não se curva. O desprezo é o eco da mediocridade diante da excelência. Maquiavel dizia que os homens odeiam o que temem e temem o que não podem controlar. O homem estoico desperta ambos os sentimentos. Ele não se ajusta para caber, e por isso é rejeitado. Não se explica para ser entendido, e por isso é mal interpretado. Mas o desprezo é um espelho. Ele reflete mais sobre quem o oferece do que sobre quem o recebe. O homem sábio observa o desprezo com serenidade, porque sabe que é apenas o reconhecimento invertido da própria força. Os fracos desprezam o que expõe suas fraquezas. Os medíocres rejeitam o que os obriga a olhar para cima. A rejeição não é o oposto do respeito, é o primeiro estágio dele. O estoico entende que o desprezo é parte do caminho, porque cada passo em direção à independência é um passo longe da aprovação coletiva. A multidão se irrita com quem não precisa dela. O homem que não mendiga atenção desperta curiosidade e incômodo, porque sua calma denuncia o desespero alheio. O desprezo é a reação natural de quem se sente inferior.
Por isso, o estoico não o leva para o coração. Apenas o estuda. Ele o vê como termômetro do próprio crescimento. Quanto mais forte você se torna, mais isolado fica. Quanto mais coerente, mais mal compreendido. Mas essa incompreensão é a fronteira entre a maturidade e o medo. Os homens que o rejeitam hoje são os mesmos que o respeitarão em silêncio amanhã. O desprezo é a prova de que você já se separou da massa. E essa separação é o que o torna livre. Sêneca dizia que o homem que segue o caminho da virtude deve esperar zombarias como o soldado espera feridas. O desprezo é a cicatriz da coerência. E cada cicatriz é uma medalha de honra invisível. O homem que suporta o desprezo com serenidade alcança o estado de independência emocional mais raro que existe. O de não precisar ser querido para se sentir completo. Ele aprende a medir o valor de si mesmo pelo espelho, não pelos olhos alheios. E quanto mais faz isso, mais o mundo o testa. A solidão e o desprezo caminham juntos. Um o isola, o outro o fortalece. E juntos, constroem o tipo de mente que já não busca pertencimento, mas verdade. O homem estoico não se sente solitário entre os fracos. Ele apenas percebe que já não fala a mesma língua. O que o isola é o nível de consciência, não a falta de companhia. Ele entende que o silêncio dos que se afastam é o espaço que o universo cria para que entre o que realmente deve permanecer. A solidão nobre o ensina a amar o próprio ritmo. O desprezo o ensina a se bastar. E desse ponto em diante, o homem começa a irradiar algo que poucos compreendem e muitos invejam. Presença que não depende, poder que não implora, paz que não se abala. E é quando ele atinge esse estágio de independência emocional que surge o próximo aprendizado. O domínio do jogo social, a arte de influenciar sem pedir e de mover o mundo sem ser movido por ele. É isso que o espera nas próximas leis, onde o poder deixa de ser reação e se torna presença estratégica. Quando o homem aprende a caminhar sozinho e a suportar o desprezo com serenidade, algo muda na forma como ele enxerga o mundo. Ele percebe que a sociedade é um tabuleiro e que poucos realmente entendem as regras. A oitava etapa da masculinidade estoica o levou à autossuficiência, e a sétima o ensinou sobre o valor da solidão. Agora, ele precisa aprender a se mover com inteligência entre os outros, não para ser aceito, mas para governar. A 15ª lei é a lei da influência silenciosa. O homem comum tenta convencer pela fala. O homem sábio convence pela postura. É aqui que o estoico aprende que o verdadeiro poder não está em dizer, mas em sugerir. Maquiavel dizia que os homens devem ser ou conquistados ou destruídos. Mas o estoico entende que há um terceiro caminho: influenciá-los sem que percebam. A influência silenciosa é a arte de moldar o ambiente sem se misturar a ele. É o domínio da percepção. O homem estoico fala pouco, observa muito e age com precisão. Ele não disputa a atenção, ele a atrai. Não busca a aprovação, apenas mantém coerência. E a coerência é magnética. O mundo é feito de contrastes, e num tempo de gritos, o silêncio é o som mais alto. A influência silenciosa nasce da constância. Quando suas ações repetem o que suas palavras dizem, as pessoas passam a acreditar em você, mesmo sem querer. A presença firme e o olhar calmo constroem mais autoridade do que discursos longos. O homem estoico compreende que a força não está em dominar os outros, mas em dominar a percepção que os outros têm dele. Ele fala o necessário, se posiciona quando precisa e observa o resto se revelar. A maioria se denuncia ao falar demais. O sábio se revela ao falar o bastante. A influência é o resultado da previsibilidade das ações corretas. Quanto mais estável você é, mais os outros se ajustam à sua energia. A estabilidade é o campo magnético do poder. Sêneca dizia que o homem que não se perturba se torna exemplo sem precisar ensinar. É isso. O exemplo é o instrumento mais sutil da influência.
Um homem coerente obriga os incoerentes a se questionar. E esse desconforto é o primeiro sinal de que ele já está influenciando o ambiente. O homem estoico não tenta mudar ninguém. Ele se mantém inteiro até que o mundo precise se adaptar à sua integridade. Esse é o ápice da influência. O domínio pela presença, não pela imposição. Quando você domina a si mesmo, o ambiente te segue. Maquiavel chamava isso de virtu, a capacidade de moldar o destino sem lutar contra ele. O homem estoico faz o mesmo. Ajusta-se às circunstâncias, mas nunca perde o centro. Ele é flexível como a água, mas imutável como o leito do rio. A influência silenciosa não é manipulação, é magnetismo. Ela não engana, atrai. E quando o homem aprende a exercê-la, descobre que o poder não é algo que se toma, é algo que se manifesta. O poder é o resultado natural da disciplina e do silêncio. Quanto mais você se controla, mais o mundo se descontrola tentando te entender. E é nesse ponto que o estoico precisa aprender a próxima lição: o domínio sobre a reação. A 16ª lei é a lei da reação controlada. Quem controla a reação controla o jogo. O homem comum reage por impulso. Ele se irrita, se exalta, se apressa. E toda vez que reage, entrega o trono do próprio poder. A reação é a armadilha mais eficiente da vida. O inimigo não precisa te vencer. Basta fazer você reagir. Sêneca dizia: o maior poder está em estar em posse de si mesmo. A posse de si é o mais raro estado de espírito. Quando alguém te provoca e você responde com calma, o outro se desarma. Quando te desafiam e você apenas observa, o outro se confunde. Quando te atacam e você não devolve, o outro se revela. A reação é o espelho da fraqueza. O controle é a assinatura da força. O homem estoico aprendeu que o domínio emocional é a base de qualquer conquista. No campo da guerra, vence quem observa primeiro. Na vida, vence quem reage por último. A reação controlada é a diferença entre um homem previsível e um homem enigmático. O previsível é fácil de manipular. O enigmático é impossível de decifrar. O homem frio calcula o momento certo de agir, e quando age, o impacto é multiplicado pela paciência que o precedeu. Maquiavel dizia que a fúria cega o governante, mas a frieza o torna temido. E o estoico entende isso como uma lei universal. Quem domina o próprio pulso, governa os impulsos dos outros. A reação é o terreno da perda. O controle é o terreno da conquista. O homem estoico transforma o tempo em aliado. Ele não se apressa, não se defende, não se explica. Ele sabe que toda tempestade passa e que a verdade, com o tempo, se impõe sozinha. Sua maior vingança é a serenidade. O silêncio é a sua espada. A paciência é seu escudo. O controle é o seu império. Cada provocação ignorada é uma batalha vencida sem sangue. Cada insulto recebido com calma é uma armadilha desarmada. O homem que controla a reação tem o inimigo nas mãos, porque ninguém sabe como lidar com quem não reage. A frieza diante da provocação é o auge da inteligência emocional. É o sinal de que o homem já não vive pela necessidade de provar nada. Ele é, e isso basta. A reação controlada é a confirmação da influência silenciosa. Um homem calmo é um homem perigoso. E é nesse estágio que o estoico descobre o segredo da verdadeira autoridade. O poder não se mostra, se sente. E quando é sentido, ninguém mais o questiona. Essa é a fase em que o homem deixa de se defender e passa a ditar o ritmo. Ele deixa de ser peça no jogo e se torna o próprio tabuleiro. Mas o jogo ainda não terminou. Porque mesmo quem domina as reações precisa aprender a dominar a própria presença e a usar a ausência como estratégia. No próximo passo da jornada, o homem estoico descobrirá o poder da raridade, o valor da distância e a arte de governar sem estar presente. Depois que o homem aprende a influenciar sem pedir e a reagir sem perder o eixo, ele alcança um novo território da força silenciosa, o poder da ausência. A 17ª lei
É a lei da ausência estratégica. O homem comum acredita que precisa estar presente o tempo todo para ser lembrado. Ele se mostra demais, fala demais, se oferece demais. E quanto mais presente está, menos valor tem. O homem estoico faz o oposto. Ele entende que o poder se desgasta com a exposição e cresce com a distância. A ausência é a arte de criar valor pelo mistério. Maquiavel dizia que a presença constante tira o respeito, a raridade o multiplica. A presença demais banaliza até o ouro. A ausência, quando usada com inteligência, o transforma em relíquia. O homem que aprende a se ausentar na hora certa desperta curiosidade e respeito. Ele não desaparece por fraqueza, mas por estratégia. Ele sabe que o silêncio prolongado é uma forma de presença estendida. A ausência é o intervalo entre a ação e o impacto. Quando o homem estoico se retira, o espaço que deixa fala por ele. Sua falta é sentida não porque implorou atenção, mas porque sua energia fazia diferença. O fraco precisa estar presente para ser lembrado. O forte é lembrado mesmo ausente. A ausência estratégica é a disciplina do autodomínio. É saber sair quando todos querem que você fique. É calar quando o mundo exige que você fale. É desaparecer quando o ego implora para ser visto. A ausência é o gesto que prova quem realmente tem poder. Porque só o homem livre o suficiente para assumir é o homem que realmente tem o controle. A ausência te faz valioso porque te torna raro. E a raridade é o combustível da influência. O mundo idolatra o que não pode ter com frequência. A ausência te transforma em ideia, e ideias são mais fortes que presenças físicas. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente grande não precisa ser visto para ser lembrado. A ausência é o campo onde o respeito amadurece. É no silêncio da falta que o valor é medido. Quando o homem se ausenta, o mundo revela o quanto realmente o considera. Quem sente sua falta te respeita. Quem não nota sua ausência nunca te valorizou. A ausência separa os laços genuínos dos laços de conveniência. E isso é poder puro, a capacidade de testar a verdade das relações sem dizer uma palavra. O homem estoico não busca ser amado por estar perto, mas ser respeitado por existir. Ele não se explica, não anuncia partida, apenas sai. E o mundo que antes o ignorava começa a perceber o vazio deixado. A ausência é o silêncio que ecoa. Ela cria escassez, e escassez gera desejo. O estoico não joga o jogo da visibilidade, joga o da lembrança. Ele não quer ser notado, quer ser sentido, e só o que é sentido permanece. Mas a ausência estratégica precisa ser sustentada por algo ainda maior: a lei da raridade. A 18ª lei ensina que o homem de valor não é o que está sempre disponível, é o que é seletivo. O homem moderno acredita que generosidade é dar tudo a todos, mas o estoico entende que o excesso de disponibilidade destrói o valor. Aquilo que é fácil de obter é fácil de desprezar. O homem raro é aquele que não desperdiça sua energia com o que é pequeno. Ele escolhe onde estar, com quem estar e por quanto tempo estar. Cada aparição sua é um acontecimento. Cada palavra sua é esperada. Cada gesto é pesado. Ele não é escasso por vaidade, é escasso por estratégia. O estoico sabe que a atenção é o novo ouro, e a desperdiça é empobrecer a si mesmo. Ele distribui presença como quem administra um tesouro. Maquiavel dizia que quem se oferece demais perde o poder. A raridade é o escudo da dignidade. É o que impede o homem de se tornar previsível. E o imprevisível é o mais difícil de manipular. O homem raro é aquele que aprendeu a se retirar antes de ser solicitado, que sabe se calar antes de ser interrompido, que entende o valor do intervalo entre as ações. Ele não corre atrás de ser lembrado. Constrói uma ausência tão forte que é impossível ser esquecida. O homem raro não está em toda parte, mas sua presença é sentida em toda parte porque seu comportamento cria mito. Ele não fala com todos, não se mostra a todos, não dá acesso a todos. Ele protege sua energia como quem guarda uma fortaleza.
Cada encontro com ele é uma experiência, não um hábito. E isso o torna diferente. A raridade é o refinamento do poder. Quando o homem se torna raro, o mundo tenta decifrá-lo. E o mistério é a essência do respeito. O que todos entendem, banalizam. O que não compreendem, reverenciam. O homem estoico vive de forma simples, mas em postura inatingível. Ele é presente quando necessário, ausente quando estratégico. É previsível em princípios, mas imprevisível em movimentos. E é essa combinação que o torna inabalável. A raridade é o estado onde o homem transcende a necessidade de provar algo. Ele já não compete, já não explica, já não se exibe. Ele se basta, e por isso se eleva. A raridade é o que transforma o homem em símbolo. O símbolo não precisa existir o tempo todo. Basta que exista o suficiente para ser lembrado. A raridade é o segredo do prestígio. Quando todos correm para mostrar mais, o sábio conquista sendo menos. Quando todos querem ser vistos, o raro domina sendo percebido apenas quando quer. O homem estoico entende que a vida é um jogo de presença e ausência. E quem domina o equilíbrio entre os dois governa o fluxo de atenção. Ele aparece quando o impacto é necessário e desaparece quando o mistério deve crescer. Ele entende que às vezes a forma mais poderosa de presença é a ausência calculada. E é assim que o homem se torna imortal em vida, quando a lembrança da sua essência continua influenciando mesmo quando ele não está. Mas a jornada ainda não terminou, porque mesmo aquele que domina o jogo da raridade precisa aprender a dominar o tempo final, o da herança invisível. No último bloco, o homem estoico descobrirá as leis que o transformam de mortal em legado, quando sua vida deixa de ser apenas existência e se torna um exemplo eterno. Depois que o homem aprende o poder da ausência e da raridade, chega o ponto final da sua transformação. O momento em que ele deixa de viver apenas por si e começa a viver por algo que o transcende. A 19ª lei é a lei do legado invisível. O homem comum busca ser lembrado pelo que possui. O homem estoico busca ser lembrado pelo que se tornou. O primeiro quer deixar rastros de riqueza. O segundo quer deixar vestígios de sabedoria. E essa diferença separa os esquecidos dos eternos. A vida de um homem é curta demais para se gastar em vaidades. O que realmente o eterniza não é o que ele acumula, mas o que ele desperta. O estoico entende que o legado não é uma herança material, é uma influência moral. Ele não precisa de monumentos, porque suas ações são monumentos invisíveis erguidos na memória dos que o viram agir. Sêneca dizia que uma boa vida é um longo ensinamento. O homem que vive com virtude ensina até no silêncio. Ele inspira não com palavras, mas com presença. Seu exemplo se torna uma trilha deixada no tempo para que outros a sigam. O verdadeiro legado nasce das pequenas coerências diárias. A palavra mantida, a raiva controlada, o silêncio escolhido, a dor suportada sem drama. São essas pequenas vitórias que, somadas, constroem uma reputação inquebrável. O homem estoico não busca admiração, busca consistência, porque ele sabe que a admiração é vento e a consistência é rocha. Ele entende que o legado não é o resultado de uma vida perfeita, mas de uma vida vivida com propósito. É o rastro que o dever deixa quando o ego morre. O homem de legado não precisa dizer quem é. O tempo faz isso por ele. Ele é lembrado não por ter vencido, mas por nunca ter se corrompido. Maquiavel dizia que os homens lembram mais das destruições do que das construções. Mas o estoico contradiz essa regra. Ele constrói sem precisar destruir. Ele planta virtude num solo infértil e confia que um dia alguém encontrará sombra no que ele cultivou. O legado invisível é o eco das suas escolhas. E esse eco só existe quando há coerência entre o que o homem acredita e o que o homem faz. Ele vive de tal forma que, mesmo ausente, continua ensinando. Mesmo esquecido pelo mundo, continua influenciando pela energia que deixou. O estoico sabe que o corpo morre, mas o exemplo não.
E é assim que ele começa a tocar a eternidade. A 20ª e última lei é a lei da eternidade interior. Ela é o ápice do caminho. O ponto em que o homem percebe que não precisa de reconhecimento, nem de glória, nem de validação, porque já encontrou dentro de si tudo o que buscava fora. A eternidade interior é o estado em que o homem se torna autossuficiente até espiritualmente. É quando a mente, o corpo e o espírito estão em harmonia com a razão. É quando o silêncio já não pesa, a dor já não assusta e o tempo já não oprime. Marco Aurélio dizia que aquele que vive em acordo com a razão vive em acordo com os deuses. A eternidade interior é esse estado de alinhamento. O homem não luta mais contra a vida, ele caminha com ela. Não teme a morte porque entende que tudo o que tem um fim jamais o possuiu por completo. O homem estoico percebe que o sentido da vida não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo. A verdadeira vitória é o domínio da alma. Quando a alma está firme, o mundo pode ruir, e ainda assim, o homem permanece inteiro. A eternidade interior é o ponto onde o fogo do ego se apaga e nasce a luz da consciência. O homem já não busca poder, porque se tornou o próprio poder. Já não busca paz porque se tornou a própria paz. Já não busca liberdade porque percebeu que sempre foi livre. Apenas não tinha percebido. O homem que alcança esse estado não é mais afetado pelo que perde ou pelo que ganha. Ele entendeu que tudo o que a vida tira, na verdade liberta. Tudo o que ela nega, protege. Tudo o que ela atrasa, prepara. A eternidade interior é a aceitação plena da ordem universal. É o estado em que o homem olha para o caos e enxerga a harmonia. Olha para o sofrimento e enxerga a lição. Olha para o tempo e enxerga a eternidade. O homem estoico que chega até aqui não precisa mais de leis. Ele se tornou as leis. Ele vive com honra, fala com verdade, ama com presença, se ausenta com sabedoria e parte com serenidade. Ele é, ao mesmo tempo, rei e servo, guerreiro e monge, fogo e pedra. Ele entende que o verdadeiro império não é o que se conquista fora, mas o que se ergue dentro. E quando esse império é completo, nada o derruba. O homem eterno é aquele que, mesmo em silêncio, continua mudando o mundo apenas por existir. Sua vida é uma lição. Sua morte é apenas uma pausa. A eternidade interior é a vitória final do homem sobre o tempo, quando ele se torna intocável, imperturbável e infinito em essência. É o ponto em que o homem comum morre e o homem estoico nasce para sempre. Se esta jornada tocou algo em você, não deixe que ela se perca na pressa. Respire, reflita e continue esse caminho de fortalecimento e clareza. Deixe seu like, não como um gesto mecânico, mas como um sinal silencioso de que você escolheu se tornar inabalável. Escreva nos comentários: hoje escolho ser meu próprio império. Assim, juntos, criamos uma corrente de homens que caminham em silêncio, mas transformam o mundo pela presença. E se quer continuar mergulhando nessa filosofia que forma homens fortes, sábios e frios como o aço, inscreva-se agora. Este é o início da sua eternidade interior.